Ibis ativou suas artes de combate e feitiços um por um. Depois de alguns segundos, olhou para Souta e para o governador-rei e acenou com a cabeça antes de seguir em frente. Sou vós. Ela iria lutar contra o imperador, mesmo que morresse nesta batalha. Morreria como guerreira. O governador-rei virou-se para Souta. Ele colocou a mão dentro do bolso e perguntou: Você pode lutar? Recuperei um pouco das minhas forças, respondeu Souta. Descanse mais um pouco. O governador-rei jogou uma pequena garrafa de poção para Souta. Souta pegou e percebeu que não era uma poção de vida ou de mana. O líquido dentro da garrafa era laranja e ele o conhecia bem. Esta poção era uma poção de monstro, ele a usava antigamente antes de lutar contra oponentes mais fortes. Tome seu tempo, use-a para recuperar mais de sua força. O governador-rei disse a ele antes de voltar sua atenção para o imperador sem divindade. Bum! Gershus e Alexander estavam deitados no chão. Seus corpos estavam cheios de ferimentos graves e suas ondas de energia estavam ficando cada vez mais fracas. Eles tentaram mover seus corpos, mas a exaustão os tomou. Mesmo usando todas as suas forças, não conseguiram nem mesmo colocar o imperador de joelhos uma vez. O imperador olhou para a rede carmesim. Ele estreitou os olhos e percebeu que seu despertar estava quase completo. Apenas um pouco mais de tempo e as células deste corpo mudariam para combinar com as dele. Isso deixaria danos permanentes a este corpo, mas ele não se importava nem um pouco. Ele só queria trocá-lo e não pretendia usá-lo uma próxima vez. Ele balançou a cabeça e olhou para os dois antes de apontar o dedo para eles. Uma bola de energia reunida na ponta de seu dedo. Ele ia acabar com a vida dessas duas criaturas inacreditáveis. Ele não iria mais humilhá-los. Eles eram dignos de seu respeito, então acabaria com o sofrimento deles. Eles poderiam morrer com grande honra, pois aquele com quem lutaram não era outro senão ele, o imperador sem divindade. Neste momento, uma figura vermelha brilhou em direção aos dois. Era Ibis, uma líder do grão dos campeões de Atena. Ela agarrou Alexander e Gershus antes de jogá-los para longe. O governador-rei saltou na frente e pegou os dois antes de jogá-los novamente em um lugar distante para que não fossem afetados na batalha. Eu esqueci que tinha mais. O imperador murmurou, mas ele ainda disparou a energia na ponta do dedo. Ibis puxou sua espada e cortou o feixe de energia. A lâmina de energia que ela jogou cortou o feixe em dois. Passou ao lado dela criando uma enorme explosão. Ainda não terminei. Ibis dobrou os joelhos antes de correr em direção ao imperador. Ela dirigiu sua espada com grande impulso. Sou vós. O imperador recuou, mas Ibis já estava na frente dele. Ele levantou a mão e ela balançou a espada com extrema velocidade. Mas então, a lâmina atravessou seu pulso. O quê? Ilusão. Não, a habilidade de espada. O imperador percebeu a técnica que ela estava usando. Quando ele olhou para cima, viu várias centenas de lâminas cortando o Shin. Técnica de espada suave, desabrochar das flores. Era como uma máquina de moer. Centenas de golpes de espada foram criados em um instante, dizimando toda a terra em pequenos pedaços. Ugh! O imperador foi empurrado para trás quando vários cortes apareceram em seu corpo. Ainda assim, ele achava que Gershus, Souta e Alexander eram os únicos excepcionais, mas não achava que houvesse mais um. Ele sorriu amplamente, habilidade de espada suave. Você é da Legião da Atena? Eu não pensei que encontraria uma pessoa que pudesse usar a mesma habilidade de espada que ela. Embora você não possa usar toda a sua força, ainda foi uma poderosa habilidade de espada. Minha habilidade de espada é insignificante, eu venho investindo todos os meus pontos de contribuição nela. Passei vários anos treinando essa habilidade. Ibis disse antes de atacar seu oponente. Técnica de espada suave, última revolta no céu. Ela ergueu a espada acima da cabeça e a golpeou pesadamente. Todo o cenário mudou imediatamente. Flores cor-de-rosa começaram a aparecer e foi uma manifestação de sua energia. Cada uma continha uma enorme vontade de espada.
O imperador estava prestes a evitar o corte quando o governador-rei chegou ao lado dele. Ele empurrou o imperador de volta ao alcance de Ibis e usou uma habilidade para contê-lo por um segundo. Sou vós! O imperador foi cortado mais uma vez. Desta vez, foi profundo e o corte foi enorme. Seu pulso foi quase partido ao meio. Seu peito sangrava horrivelmente. Argue! Ele saltou para longe para criar uma distância entre os dois. Ele olhou para seu estado e disse: a batalha anterior desgastou os campos de energia que protegem meu corpo, mas o imperador encarou Ibis e o governador-rei antes de continuar. Se acham que isso é o suficiente para me derrotar, então repensem. Vou te mostrar uma coisa. Governador-rei disse com um sorriso. O imperador ergueu curiosamente as sobrancelhas como se estivesse dizendo ao governador-rei para mostrar o que tinha. O governador tirou do bolso um pequeno frasco e tirou a tampa. Ele bebeu o líquido dentro da garrafa sem hesitar. Tudo! No segundo seguinte, uma dor intensa passou por seu corpo e ele sentiu que seu coração batia descontroladamente. Sua aura estava ficando mais forte e sua mana lentamente se transformando em Feron. O que ele bebeu foi uma poção de monstro. A poção que o deixaria ganhar temporariamente o poder de um monstro. Você está louco? O imperador perguntou. Até o Ibis ficou chocada com a ação do governador-rei. Ela não esperava que o governador-rei fosse se forçar a beber uma poção de monstro. O efeito colateral dessa poção era extremamente perigoso. O governador-rei simplesmente cerrou os dentes e suportou a dor. Ele estava preparado para apostar tudo no momento em que pisasse neste caminho. Ele não podia recuar. Ele impediria o imperador e esse era o objetivo que foi transmitido em sua família. Eu aguento esse nível de dor. Argue! Ele rugiu quando sua aura disparou pelo céu, sacudindo toda a terra com seu poder indomável. Vê você! Você tem o sangue de... Você até treinou minha circulação divina até o limite. Ele não podia acreditar no que estava vendo agora. Sim, sou descendente de seu pai. Bem, isso também significa que você e eu somos parentes de sangue. O governador-rei sorriu loucamente. Ele estava esperando por este momento em toda a sua vida. Ele queria completar o desejo de seus antepassados. Meu pai, Vexus. Não pensei que teria um filho com outra pessoa depois da morte de minha mãe. Isso é tão surpreendente que faz meu sangue ferver. Você sabe o que meu pai fez comigo? O tom do imperador havia mudado. Ele me traiu. Ele é a razão pela qual eu fui selado naquela porra de montanha. Ah, 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 ah. Interessante. Bem, eu só posso dizer que isso está indo muito bem para mim. Ele riu loucamente como se tivesse realizado um sonho ao longo da vida. Seu sangue. Vou absorvê-lo para completar este corpo. Dessa forma, o ritual vai acelerar e a fonte finalmente reconhecerá este corpo como eu. Oh, talvez, você tenha o cadáver do meu pai. Funcionaria muito rápido com suas células e sangue. Está aqui, certo? Meu pai é um deus, então seu cadáver não deve ter apodrecido. O imperador dobrou ligeiramente os joelhos. Ele estava diferente de antes. Desta vez, foi ele quem iniciou a batalha. Ele correu em direção ao governador-rei com um impulso avassalador. Você o agitou, disse Ibis ao governador-rei. Isso não importa. Nosso objetivo ainda é derrotá-lo. O governador-rei respondeu. Verdade. Ibis assentiu com suas palavras. Sou vós. O governador-rei deu um passo à frente e deu um soco. O imperador balançou seu punho e ambos os punhos colidiram, fazendo a terra tremer. Ibis saltou para o lado e cortou com sua espada. Ela e o governador-rei trabalharam juntos para lutar contra seu oponente. A cooperação deles era melhor do que Gershus e Alexander. Eles cobriam as fraquezas um do outro. Deng! Deng! O governador-rei era descendente do pai do imperador sem divindade. Seu pai disse a ele que o imperador retornaria um dia e sua missão era impedi-lo. Foi passado de geração em geração. Certa vez, ele perguntou a seu pai por que tinham que impedir que o imperador despertasse quando eram parentes um do outro.
A resposta que recebeu foi que o imperador divino foi a causa da queda do Salão das Planícies 1000 anos atrás. No momento em que o imperador quebrou seu destino enquanto era mortal, se tornou um inimigo de Imperium. Era equivalente a desafiar o mundo inteiro.